eu com 11 anos, meu pai, que era o meu herói ali, sempre tava comigo, sempre tava em casa e tal, tô vendo tudo. Quando ele vai embora, eu perco um amigo, né? Perco um pai ali diariamente. A gente vê que a comunicação ela abre portas. E eu conheci esse dom de comunicação na minha cadeira, através da barbearia. Trocando ideia com E os clientes. trocando ideia. Então, aqui é interessante, né? A barbearia é um talento que Deus me deu. Meu casamento é um talento. Meu filho é um talento. A minha própria vida, os dons que o Senhor me deu, tanto espiritual, material, é um talento. E eu vou ter que granjear esses talentos e entregar multiplicado para o Senhor. Que Ele vai pedir conta. Não adianta eu chegar lá naquele grande dia sozinho. Começando mais um podcast aqui em parceria com meu amigo Ronaldo Filho. Ora, meu Ronaldo, irmão, Ronaldo Filho, ele é ele foi um mentorado meu, praticamente, né, Ronaldo? eu fiz um aperfeiçoamento com você, né, Foi workshop? um workshop. E aí, hoje aqui nós estávamos no espaço dele, na barbearia dele. Ele falou, cara, vai lá, vamos trocar ideia. Ele também tem um canal, então tá colaboração um com o outro. E a gente vai trocar um papo aqui hoje. Vamos conhecer um pouco da história dele, um pouco de como ele começou, o que ele fez. Pra gente trazer um pouco pra minha área também, né? E aí eu decidi trazer um pouco ele e também vai ser aquela troca de ideia e vice-versa. Fechado? Bora pra cima? E ó, você que tá vendo esse vídeo, deixa o like, curte, comenta e compartilha aquele grupo de barbeiro, aquele amigo seu que precisa ouvir, ó, talvez o que a gente vai falar aqui vai impactar e mudar totalmente sua realidade. Então, vai pra cima e bora começar esse podcast aqui. Bora. Bora? Não esquece de se inscrever aí no canal, hein? Com certeza, os dois. Bora. Aqui, meu irmão, quero começar uma pergunta pra você. Bora. Eu fiz essa mesma pergunta para um cliente meu. Me fala quem é você sem dizer o que você faz. Bom. Cara, eu sou o Ronaldo Filho, né? Sou casado, sou pai do menininho, do Léo, da herança do Senhor, né? Que legal. Evangélico? Sou, sirvo a Deus, tem, desde 2013, Uhum, entreguei minha vida para Jesus, né? uhum. Desde então, procuro viver os ensinamentos da palavra, Que legal. procuro colocar em prática, né? O Aham. princípio da palavra. Cara, hoje eu descobri que, porque assim, cada pessoa, ela tem talentos naturais, dons naturais, né, Aham. que Deus coloca. E a gente tem que descobrir isso no decorrer da vida. Você falou para mim não falar da profissão de barbeiro, mas o que eu vou falar, eu descobri na profissão de barbeiro. Sério, cara? Foi. Que é o dom assim que eu tenho, que é natural para mim, é a comunicação. Então eu gosto de conversar, Trocar gosto de ideia. trocar ideia. Então eu já trabalhei, tipo, dessa área de barbearia, a gente trabalha às vezes das 8 da manhã às 7 ou às 8, né? Ali mais de 12 horas, 15 horas. Uhum. E, e antes de descobrir isso sobre comunicação, eu achava que eu amava cortar cabelo. E eu gosto de cortar cabelo. Porém, o que me dá energia é essa troca. Troca de ideia. Então eu passo o dia inteiro cortando cabelo. E aí eu chegava em casa, eu falava assim, nossa, eu amo cortar cabelo, velho, mó da hora, tal, tenho uma energia. Mas aí eu estudando, autoconhecimento e tal, e aí eu percebi isso, que o que eu realmente gosto é trocar ideia. Uhum. Então a comunicação para mim, ela me descreve. Então se falar quem é o Ronaldo, eu sou um comunicador, uma pessoa que gosta de bater um papo, tem o meu canal aqui, Papo com o Ronaldo Filho, porque eu gosto de bater papo, conhecer histórias, experiências, testemunhos, Uhum. porque com a sua trajetória eu consigo aprender também. Legal. Consegui responder só? Conseguiu muito bem. Muito bom. Show de bola. Eu só ligar o ar aqui. Cara, tava precisando cortar o cabelo, viu? E aí a gente se encontrou ontem no evento do seu Elias, né? Foi. E, cara, puxando assim essa questão de comunicação, de onde que veio? Através, tipo, você falou assim, ah, eu comecei a estudar certinho. O que? Você sempre foi esse cara comunicador? Sempre. Sempre assim. Na minha casa, com os da minha casa, minha mãe, minha família, eu sempre fui muito quieto. Aham. Até minha mãe dizia, nossa, você é muito quieto, muito calado e tal. Mas com os meus amigos, eu sempre fui aquele cara,
vamos se dizer assim, popular. Sempre tava ali no meio da bagunça, da turma e tal, e caçando problema. Então, eu sempre tive essa parte. Porém, eu não sabia que era um dom, que eu tinha uma habilidade natural. Porque existem habilidades que a gente treina, se capacita, estuda e tal, como cortar cabelo. Uhum. Eu não queria ser barbeiro, não queria ser um cortador de cabelo. Então, eu entrei nessa profissão, procurei estudar, me dedicar e hoje eu vivo disso, né? Uma das formas de eu levar renda Na sua casa. para minha casa é através da barbearia. Mas, hoje, por ter comunicação, eu consigo vender qualquer coisa, produtos, né? Vender cursos, tanto de barbearia ou de mentoria, como montar barbearia, porque pela experiência que eu tenho, né? De 10 anos já na área. Então, eu já errei muito. Se eu puder falar para um cara que está começando, se eu só falar para ele não seguir os erros que eu tive, esse cara já corta um caminho, Uhum. né? E eu sempre tive isso, então, sobre comunicação. Porém, eu não sabia, eu não, como que eu posso dizer? Eu já falava bastante, porém eu não sabia que isso era um poder que eu tinha, uma habilidade. Porque tem pessoas que são travadas, né? Não conseguem conversar, não Uhum. conseguem expressar sua ideia. E eu sempre tive isso. E hoje, conhecendo, através de livros, né? Através de outras mentorias, de muito curso que a gente vê na internet, a gente vê que a comunicação ela abre portas. Né? E eu conheci esse dom de comunicação na minha cadeira, através da barbearia. Trocando ideia com E os clientes. trocando ideia. Então, aqui é interessante, ó. Eu não tinha habilidade de cortar cabelo. Aí eu fiz o curso de barbeiro, me especializei e tal. E dentro dessa especialização que eu fiz para cortar cabelo, eu descobri um dom natural. Que legal, cara. Faz sentido isso? Faz muito sentido. Massa, velho. E aí foi indo. Aí foi indo, aí atendendo os clientes, ouvindo história, porque meus primeiros clientes sempre foram amigos, né? Ou, Aham. ou clientes que viraram amigos e estão até hoje, graças a Deus. E, cara, e conhecendo a palavra também, a gente vira um psicólogo, vira um conselheiro. Quando a gente vai ver, a gente tá dando conselho no carro que o cara vai comprar, na casa que o cara vai comprar, Não troca de ideia. sobre relacionamentos, tal. E é gratificante, cara, porque você vê que o cliente, ele te escuta, sabe? Como se você fosse uma autoridade para ele. Aham. E você é só um cortador de cabelo. Mas o cara, tipo, te escuta e pratica aquilo que você tá falando e é bem, bem massa mesmo. Que legal, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. E essa parte de. Você sabe que o podcast meu, ele foi criado para, tipo, nessa ideia. É tão provável que, tipo, na descrição do canal, ele tem falando, ó, é na cadeira do barbeiro que consegue trocar uma boa ideia bem profunda mesmo, cara. Às vezes o cara desabafa, tudo. E, cara, como que é o Ronaldo família? Já que a gente tava falando aqui, Família. o Ronaldo esposo. Me fala aí, como que é? Vamos falar sobre o Ronaldo esposo. Certo. O que que você traz de princípio da palavra, que eu vi que você é um cara que gosta muito de falar da palavra, para sua casa. Ah, meu irmão, então, é um assunto que eu amo, Uhum. falar sobre casamento, sobre paternidade, sobre filho, até porque é uma coisa que marcou muito a minha vida, porque aos 11 anos de idade meus pais se separaram. Então meu pai era aquele cara provedor da nossa casa, minha mãe cuidava do lar. Uhum. E quando meu pai foi embora, ali nós vimos uma situação, meu pai tipo pagou pensão, ó, às vezes ele vinha aqui, mas já não era tão presente, sabe? Uhum. E ali, cara, foi um baque pra mim. Eu com 11 anos, meu pai, que era o meu herói ali, sempre tava comigo, sempre tava em casa e tal, tô vendo tudo. Quando ele vai embora, eu perco um amigo, né? Perco um pai ali diariamente. Embora a gente manteve relação quando ele vinha Você tinha aqui, quantos anos? 11 anos de idade. Uhum. E desde então, Deus preparou algumas pessoas que supriram essa parte paterna, né? Eu tinha um primo mais velho
que eu ia na casa dele, cresci com o filho dele e tal. Então ele foi tipo um pai pra mim. Não é a mesma coisa, Uhum. mas supriu de certa forma. Só que eu sempre cresci pensando assim, cara, um dia eu vou ter uma família, um dia eu vou lutar pro meu casamento dar certo. E eu, tipo assim, não vou deixar meu filho na mão. Eu sempre cresci com isso. Tipo assim, a falta que meu pai me faz, eu não vou deixar isso acontecer com meu filho. Eu cresci isso, eu não frequentava igreja, não conhecia a palavra, mas eu, pela carência que eu tinha de ter um pai presente ali, um amigo, e ver meus amigos tendo pais ali, Uhum. Trocando ideia, tudo. trocando ideia, porém, tem uma coisa, eu acho que você também, você tem quantos anos? Eu tenho 28. 28, eu tenho 34, mas bem dizer, a gente parecido ali na rua, né? Uhum. Em questão de idades. Na minha época, tinha muitos dos meus amigos, eles também eram de pais separados. E eu percebo que hoje é muito mais do que antes. A galera hoje não mantém um casamento. E muitos filhos hoje crescem sem o pai. E às vezes hoje, na nossa época, não sei você, mas era muito assim, o pai foi embora, criado pela mãe. Hoje, o pai e a mãe vão embora. Que loucura. E é criado pela avó e pelo avô. Ou quanto não, um tio, ou às vezes até irmão mais velho. Mas voltando lá atrás, eu sempre cresci com isso. Então, quando eu fiz 21 anos, Deus preparou que eu casei, né? Eu conheci a minha esposa, Deus colocou ela na minha vida, me ajudou. Inclusive, ela que me pagou, comprou todo o meu material para mim fazer o curso de barbeiro. Ela trabalhava numa Que empresa legal, velho. e ela nova, pô, tipo 17 anos, 17, 18 anos. Ela pegou toda a rescisão dela ali e me deu dinheiro. Na época, acho que uns R$ 2.000. Eu comprei tudo de material. Caraca. E eu hoje até falo para ela, cara, você fez o maior investimento, porque até hoje você ganha lucro disso. ROI, né? Então, sobre investimento. Eu soube, sobre investimento, sempre ela vem colhendo esse fruto até hoje, graças a Deus. E, enfim, eu falei para ela, falei, cara, eu tenho essa dificuldade, né? Porque meu pai foi embora, então eu senti muita falta do meu pai. Embora ele era presente ali, final de semana e tal, mas sempre foi um homem trabalhador também, então não tinha essa presença em casa. E eu falava assim para ela, olha, eu sei ser um pai bom e eu sei aonde um pai falha, porque até meus 11 anos de idade, meu pai foi um puta pai presente, nunca me deixou faltar nada, sempre eu pedi alguma coisa, ele tava ali e tal, me patrocinando e encorajando, e sempre foi um pai 10 muito bom. Mas, como o casamento dele e da minha mãe não deu certo, né? Que aí é um problema da família deles, né? Depois Uhum. que a gente casa, a gente cria a nossa família. É isso mesmo. E aí, quando meu pai vai embora, e nesse período dos meus 11 anos até os meus 21 anos, que é quando eu caso, que aí vamos falar aí de 10 anos, né? Uhum. Eu vi, então assim, até meus 11, eu tive um pai presente, top, eu sei ser um bom pai, se eu seguir o que meu pai foi. E até os 11, a falta que meu pai fez, eu sei também ser um pai ruim, e é só fazer ao contrário. Ficou confuso ou deu pra Não, entender? deu pra entender certinho. Então hoje eu sei lidar com os dois lados. O que tem um pai bom perto, que cuida, que provém, que patrocina o filho, que coloca o filho para cima, que me levava para jogar bola. Eu lembro que ele me levava para jogar bola com 1 ano de idade, ele conta. Caraca, velho. E eu todo domingo ele ia jogar bola, eu ia ver ele jogar. Então eu tive essa presença do meu pai forte, que hoje é o que eu vivo com meu filho. Uhum. Né? Meu filho hoje tem 4 anos, então essa parte boa que eu tive com meu pai, eu transfiro para o meu filho, melhorada, né? Bem melhorado. Bem melhorada, até porque com o conhecimento da palavra, os princípios da palavra, procuro ter palavras boas com meu filho, né? Palavras de incentivo, de encorajamento, né? Procuro não traumatizar ele, embora eu tenha que corrigir ele, mas, né, a gente vai sabendo o que falar. Uhum. E quando meu filho chegar com 11 anos de idade, que foi o que eu tive, eu peço muita sabedoria para Deus, né? Todos os dias, no meu casamento, no lidar com a minha esposa, né? Para que eu não venha cometer os mesmos erros, né?
ou separar nossa família. Então, sempre eu e minha esposa, a gente ora, a gente busca a Deus para cada dia ser um melhor casal. Porque no final das contas, é sobre a herança. Que os filhos são a herança do Senhor. Uhum. Então, o Senhor foi e confiou a herança dele em mim, que é um filho. Que o meu filho é meu filho, mas é do Senhor, entendeu? Então, eu tenho que cuidar dessa herança. Porque lá no grande dia, quando eu entrar de frente com o Senhor, né, para entrar na eternidade, ele vai pedir conta dos talentos, dos dons. Vai falar, e aí, servo bom e prudente, te deu um talento, te dei dois, né? A barbearia é um talento que Deus me deu, meu casamento é um talento, meu filho é um talento, a minha própria vida, os dons que o Senhor me deu, tanto espiritual, material, é um talento. E eu vou ter que granjear esses talentos e entregar multiplicado para o Senhor. Que ele vai pedir conta. Não adianta eu chegar lá naquele grande dia sozinho. Uhum. Ele vai falar, mas cadê sua esposa? Cadê seu filho? Cadê as pessoas que era para você ter curado através do dom que eu te dei, que era a barbearia, da comunicação, da palavra? Olha que interessante, ó. O mundo ele começa por uma palavra de Deus, né? Haja Uhum. luz. Toda palavra, ela tem poder de edificação ou de destruição, né? E olha a oportunidade que a gente tem na nossa cadeira, velho, de edificar a vida, sabe? Isso é forte, né? E ganhar dinheiro com isso. Com certeza. Isso é forte demais, velho. Ah, meu irmão, se eu vou falar aqui, vira um culto, pô. Então, Não, pode falar, velho. Estamos aqui. Você sabe que um dos caras que eu tenho modelado muito é o Joel J. E, cara, ouvir o cara, você tem ideia? Você que tá vendo esse vídeo, a melhor coisa que tem é você tem que entender uma coisa. A pessoa que você está conversando, ela não está interessada em você. Ela está mais interessada nela. Então é muito bom você escutar. Quanto mais você escuta a pessoa, entende mais a pessoa, mais fácil fica a sua comunicação. O nosso amigo aqui, o Ronaldo Filho, ele é bom em comunicação, em falar, em se expressar. Já eu sou bom em ouvir. Por mim, meu irmão, fica aqui ouvindo, faço perguntas diretas, eu vou calculando aqui. Eu vou ouvindo você, eu vou entendendo você. E então, cara, saiba ouvir antes de tudo isso. Você quer conversar, quer se desenrolar, ouve, sabe? A pessoa que você está conversando. E só pra gente voltar um pouco do assunto aqui, Ronaldo. posso só complementar uma parte? Sobre Pode. comunicação, gente. Não é porque eu tô falando que eu sou bom em comunicação que eu falo certinho. Uhum. Que o meu Não, português é claro. não, tem muitas vezes o cara é. Entendeu? Eu falo muito errado. Porém, eu não tenho vergonha de me expor. Uhum. Mesmo com medo, né? Ontem mesmo nós estávamos no evento, eu fui fazer uma pergunta, e tava demorando, e tava calor, e eu nervoso também. Suando frio. Suando, e o Felipe falou, cara, sua mão tá suando, você tá nervoso, tal, é só uma pergunta. A gente passa por esses desafios também. Porém, eu não me preocupo em expressar a minha ideia, aquilo que Deus está colocando no meu coração, aquilo que eu tô com vontade de falar, porque eu tô com medo de falar errado, com medo de alguém zombar de mim, daquilo que eu tô falando. Eu acho que a comunicação, ela tem que ser clara, né? Uhum. A pessoa tem que entender aquilo que você está falando, que você está querendo dizer, Uhum. mas a pessoa não pode ficar com medo de, será que eu estou falando certo? Será que eu estou escrevendo certo? Será que isso? Será que vão me entender? Claro, a gente tem esses medos, a gente tem esses medos, esses receios, porém não pode deixar te travar por conta disso. Queria falar sobre isso, porque quando eu falo assim, o cara tá falando que é bom de comunicação, mas o cara fala errado, não sabe falar direito, fala na gíria, né? Uhum. E não é sobre isso, é sobre você não travar, porque tem muita gente que tem muitas ideias boas, melhores do que a nossa. Uma pessoa muito inteligente, mas ela Não sabe se expressar. insegura, entendeu? Então é sobre essa parte que eu tô falando, sobre a comunicação, que pra mim eu vejo que é um dom natural. Legal. Mas vai lá, você falou, vamos voltar um pouquinho. Cara, você falou um pouco ali sobre a sua trajetória com seu pai e tudo. Depois disso, cara, o que que você desenvolveu? Deixa eu melhorar a pergunta. O que que você desenvolveu que te fez mais crescer?
Perdoar. Por quê? Perdoar. Por que o perdão? Porque assim, o perdão, quando você sabe que o perdão, ele é pra você, não é pra pessoa. Tá. E assim, muitos dos nossos bloqueios, traumas, ele vem de pessoas que amam a gente Uhum. e, e talvez sem eles pensarem ou quererem, eles te bloqueiam. Então, na separação dos meus pais, era assim: minha mãe falava mal do meu pai falava mal da minha mãe. A Uhum. família do meu pai falava mal da minha mãe e a família da minha mãe falava mal do meu pai. Uhum. Eu tinha 11 anos. O meu pai e minha mãe, até hoje, para mim, é as melhores pessoas. Eu convivia com eles, eles me tratavam bem. Porém, quando eu estava com a minha mãe fazia meu pai um monstro. Quando eu estava com meu pai falava coisas da minha mãe que fazia ela ser uma monstra. Ou a família, e eu com 11 anos de idade. Como você vai ter maturidade de interpretar tudo isso? E você fala: peraí, pô, esse povo não é um povo que me ama, que convive comigo, que me patrocina, que cuida de mim. Então, certo momento, eu fiquei com raiva do meu pai. Pela vida que a gente viveu, eu falei: pô, era tão bom aqui na nossa casa, nunca faltava nada e agora já tá faltando. A Tá gente faltando as coisas, já tá tudo. faltando as coisas. Vejo minha mãe nervosa, brava, falando. Depois meu pai casou, tal, né? E via minha mãe falando: agora ele tá cuidando de outra família. Então a pessoa tá ferida, né? Vou falar da minha mãe que convivia comigo. Tá ferida, tá passando dificuldade. Ela ficou eu e uma outra irmã. Uhum. Então, imagina, para Você é o minha mais mãe, velho? eu sou mais novo. Uhum. Tinha uma irmã mais velha, mas já era casada, e eu tinha uma outra irmã, ficou nós dois. Então, para minha mãe foi uma dificuldade, ela não tinha renda na época. Então, minha mãe foi trabalhar, e aí tinha que cuidar da casa, e aí, entendeu? A gente novo, minha irmã com 14 anos, eu com 11, criança querendo aprontar, querendo ficar na rua. Minha mãe também já estava passando um processo de depressão, ela tomava 19 calmantes. Caraca. Ela ficou internada num hospício, minha mãe 50 dias. E quando ela foi para a igreja, já indo para frente um pouco, Deus falou para ela que ia libertar ela. E os médicos falavam que ela nunca mais ia parar de tomar remédio. Ela tomava 19. Hoje, por honra e glória a Deus, ela não toma nenhum. Deus libertou minha mãe. Mas Uau. imagina todo esse processo e eu fui criando uma raiva do meu pai. Poxa, velho, era tão legal. Eu vi os meus amigos com pais, né? Eu com 11 anos, fui crescendo. E aí eu carreguei isso. Toda essa mágoa, dor que eu sentia de não ter o Uhum. meu pai próximo, e mais o fermento que os familiares iam colocando, tanto de um lado quanto do outro. Então não tinha maturidade com 11 anos de idade. Hoje eu, com 34 anos, eu olho para trás e falo: beleza, o casamento do meu pai e da minha mãe não deu certo, os dois erraram, eu não quero saber o erro deles, porque a vida era deles. Eu tenho que cuidar da minha vida pessoal, do meu casamento e do meu filho. Eu não tenho que olhar para o meu pai hoje, para minha mãe, e culpar. Ah, hoje minha vida deu errado porque meu pai e minha mãe se separou. Sabe? Tem pessoas assim: ah, hoje eu sou um fracassado, ou não sei o quê, tomei outros caminhos por causa do meu pai e da minha mãe. Então eu carregava isso. De tipo: poxa, meu pai ferrou nós. Pô, meu pai foi embora, abandonou nós, deixou nós aqui. E aí, meu irmão, eu fui servindo a Deus, né? Fui servindo a Deus e tal. Fui conhecendo a palavra, entendendo. E muitos querem a prosperidade, Felipe. Só que tem uma palavra que é assim, sobre prosperidade e longevidade, que é: honra o seu pai e sua mãe, Uhum. para que você tenha prosperidade e vida longa na terra. Uhum. Você tem percebido que os jovens tá tudo morrendo cedo? Bastante. No nosso tempo, pode perceber, dos anos 2000 para trás, até 2010, os jovens morria pouco, pô. Morria jovem, mas era pouco. Por quê? O cara, ele saía na rua, ele desrespeitava todo mundo, mas chegava em casa, ele respeitava o pai e a mãe. Então, às vezes, o cara até cometia algum crime, nós que é de quebrada, né? O cara era um valentão na rua, mas em casa ele baixava a cabeça pro pai e pra mãe. E às vezes, quantos, né? Às vezes a gente sabe de histórias de homens que lá atrás, anos 80, 90, roubaram, fizeram tantas coisas e hoje estão velhinhos e vivos.
Mas se você puxar atrás, ele fazia maldade no mundo, fora, mas dentro de casa ele honrava o pai dele e a mãe dele. Aceitava eles do jeito que eles são. Não é bizarro isso? Os jovens hoje batem no pai, batem na mãe, desrespeito. Tá indo pra rua, tá tudo morrendo. E todo mundo quer prosperidade, mas ninguém quer cumprir esse princípio, que é honrar pai e mãe. E aí eu tô falando sobre isso porque eu falava assim, eu honro meu pai, eu crente, Uhum. conhecendo a palavra. Eu honro meu pai, mas meu pai não merece. Mas mesmo assim eu honro. E aí eu descobri um dia, Deus falou pra mim, você tem orgulho no coração. Como assim? Você honra, mas ele não merece. Então, tipo assim, eu tava querendo dizer assim, eu sou tão bom que meu pai não cumpriu o que ele tinha que cumprir, mas mesmo assim eu honro ele porque eu sou bom. Faz sentido isso? Muito. E aí Deus falou pra mim, nunca mais fala isso. Você tem que honrar o seu pai, porque ele deu a vida pra você, ele cuidou de você, e até a parte que ele faltou na sua vida, que você acha que ele faltou, que foi dos 11 anos pra frente, te amadureceu, te fortaleceu. Hoje você sabe o que é ser um bom pai, ou o que não fazer, sabe? E aí eu entendi aquela palavra que o apóstolo Paulo diz assim: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eles são chamados segundo o seu propósito. Então, se é tudo, cara. É os ganhos, é as percas, é as crises, é os degraus que a gente sobe, sabe? Então é tudo. Então, tudo, tudo é tudo. Então, e até tudo que nos falta, Cristo suprirá. E aí a gente vai entender o que é a graça, que a gente não merece, não merecia, um favor que não merecíamos e alcançamos. Ou ele nos alcançou, na verdade, né? E aí Uhum. você, quando começa a entender que você não valia nada, que não vale nada, e mesmo assim um amor, uma graça te alcança, pô, por que você não vai retribuir isso? Aí você vai descobrir que o perdão é para quem errou, né? Então, até sobre o Pablo Marçal, né? Acompanhando ele, muitas coisas aprendi com ele sobre essa parte de liberar perdão, de aprofundamento da palavra mesmo, sabe? Um dia eu assisti numa live dele, ele falou assim: pô, o perdão, cara, o perdão é para quem não merece. Você vai dar perdão para quem merece? O perdão é para quem errou. E aí eu falei: caraca, isso daí mudou uma chavinha em mim. E aí foi quando eu falei: cara, eu tenho que amar meu pai, pô. Meu pai me deu a vida, cuidou de mim até onde ele pôde. E o que ele não fez, glória a Deus também que me ajudou a ser uma melhor pessoa, a minha dificuldade. E aí foi quando, se eu não me engano, no ano de 2024, eu veio no meu coração assim, olha a média do brasileiro, quanto tempo o brasileiro vive. E aí, se eu não me engano, o homem vive 60 a 65 anos, 75 anos, 70, Uhum. 75 anos, e a mulher vive um pouco mais. E hoje o meu pai tem 60, na época ele tinha uns 63 anos. E aí eu falei, cara, se for pela média, meu pai vai morrer daqui 2 anos. E aí ele tinha tido contato com meu filho uma ou duas vezes, que hoje meu pai mora na Paraíba, né? Uhum. E aí eu falei, cara, eu preciso dar esse momento com meu pai, pro meu pai, de ter com meu filho. Eu preciso ter registrado em vídeos, sabe? Cara, eu preciso ver meu pai. E, mano, deu uma aflição, meu irmão, no meu coração. Eu endividado, me endividei mais, fechei a barbearia, que hoje eu trabalho sozinho. Fechei a barbearia e fui pra Paraíba, cara. Fui lá, tive um momento de comunhão com meu pai, assim, sabe? Foi bem, bem bom, assim, ver meu pai com meu filho, pegando ele no colo, ver o brilho no olhar do meu pai, sabe? Ver o meu filho chamando ele de vô Que e tá, legal, mano, velho. cara. E eu olhando assim, eu falei, cara, e a minha aflição era que meu pai ia morrer, sabe? E Uhum. graças a Deus passou acho que 2, 3 anos, meu pai tá lá com vida e saúde, não morreu, mas Deus permitiu eu passar por isso pra ter esse momento. Porque senão eu não ia lá, entendeu? Então foi bem legal. Não sei se eu consegui te explicar sobre a parte de família, de pai, mas é sobre isso, cara. Não, você perguntou assim, o que que te destravou, não foi? Foi o que que mudou na sua mente, tudo. Pra mim é o perdão, cara. É o perdão. Quando você perdoa quem te ofende, você fica leve. Ainda que você tome um prejuízo, ainda que a pessoa tá te prejudicando. Quando você libera o perdão para essa pessoa, você para de carregar ela
e você fica leve para seguir o que Deus colocar no seu coração. Ainda que a dor de perder seja grande. Que eu tinha a dor de ter perdido meu pai ali, né? No período da minha juventude ali, dos meus 11 anos até meus 21 anos. Então, aí depois eu conheci a palavra que diz, né? Quando seu pai e sua mãe te desamparar, eu, Senhor, sou seu pai, eu cuido de você. Aí, cara, depois que eu conheci esse pai, verdadeiramente, supriu tudo, entendeu? E quanto que foi que você conheceu ele? Quando eu tinha, quando eu tinha 13 anos, lembra que meu pai foi embora com 11. Uhum. Quando eu fiz 13 anos, minha mãe começou a ir na igreja que a gente congrega, que é a Congregação Cristã no Brasil. Uhum. E lá, minha mãe começou a ir e tal. Antes ela tinha procurado Deus em várias igrejas, eu até ia com ela, igrejas de bairro, assim e tal. E quando ela foi na congregação, ela, ela, não sei se ela foi entendendo a palavra ou minha mãe conta que a irmandade da igreja acolheu ela. Então lá foi onde ela se sentiu acolhida, bem recebida. Então ela gostou daquele ambiente. E a gente, nesse período de separação do meu pai, que eu falei, da minha mãe, a gente era muito maltratado por tios, sabe? Muita gente queria dar palpite no relacionamento da minha mãe e do meu pai, sabe? Então eu tenho uma tia que ela falou assim pra mim, eu com 11 anos de idade. Não, deixa esse menino aí, deixa esse trombadinho aí, nós vamos ver ele na rua, estirado, cheio de tiro. Então era desse nível, entendeu? Ah, essa menina aí vai ser, tipo, até perdoa o palavreado, mas vai ser vaga, Uhum. sabe? Então era só palavras malditas ao nosso respeito. Então muitas pessoas maltratavam a gente. Parente, sabe? Uhum. Parente próximo. Então quando a gente chegou na igreja e a galera abraçou a gente se sentiu amado, pô. Então ali, né, nesse processo, Deus falou que ia libertar minha mãe. Minha mãe continuou, tal. Hoje ela tá liberta dos calmantes e tal. Mas aí um dia teve uma reunião em casa, uma oração. E nessa oração eu tinha uns 13 anos de idade. E ali um irmão tomado por Deus na profecia, né? Ele falou assim, menino, seu pai foi embora. E eu tinha muita mágoa disso, né? Meu pai ter se separado e tal. Mas te diz Deus, seu pai foi embora, te diz Deus, eu tenho uma obra na sua vida, a partir de hoje eu sou seu pai, e para você crer que eu vou fazer uma obra na sua vida, eu vou te levar para o outro lado do oceano. Eu com 13 anos de idade. E eu fiquei pensando assim, né? Pro outro lado do oceano, para onde é isso, né? Sabia nem para que lado ia isso. Isso era onde? Aqui? Aqui, Uhum. na minha casa, na casa da minha mãe. E eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, né? E era um sonho meu e do meu pai, a gente sempre falava disso, de dele me levar nos lugares pra gente fazer teste e tal. A gente não conseguiu fazer isso, mas eu sempre me envolvi em time de futebol aqui da comunidade e tal. E um dia apareceu uma oportunidade, um ano depois dessa profecia, apareceu uma oportunidade na verdade, no mesmo ano apareceu uma oportunidade de um campeonato, quem se destacasse faria parte de uma seleção e essa seleção jogaria futebol em outro país. E nesse ano foi na Austrália e eu não consegui passar. Mas no outro ano teve essa seleção de novo, Uhum. eu consegui passar no meio dos selecionados e eu fui para ir para a Itália. Caraca. E aí que eu descobri que era do outro lado do oceano. Mas antes disso, então, quando eu tinha 13 anos, certo? Teve essa Uhum. profecia. Que Deus falando que ele tinha uma obra na minha vida, que ele ia ser meu pai. E para eu saber que ele tinha uma obra na minha vida, ele ia me mandar pro outro lado do oceano. No dia que eu ia viajar, tipo, eu ia viajar na segunda. No domingo, foi outras pessoas em casa, outro grupo de irmãos e tal. E Deus tomava alguém lá e falava assim: olha, te fiz uma promessa, que eu tinha uma obra na sua vida. Mas eu não quero ver você num campo de futebol correndo. Eu quero você na minha casa. Vou te dar dons, vou fazer obra na sua vida.
E fiquei pé da vida, né, velho? Que era meu sonho, ser um jogador de futebol, tava aparecendo uma oportunidade e tal. Fiquei puto, né? Eu falei, não, mano, isso aí não é Deus, não. Até. Caraca. Falei, como assim, pô? Cara, era meu sonho. Deus falou que eu ia viajar, agora eu tô indo. Aí vem outro irmão e vem falar que não, tá? Mas resumindo, fui, Deus preparou, foi uma benção. Jogamos lá um campeonato, que é uma Copa do Mundo que existe, que eles fazem e tal. É futebol de rua, sabe? Uhum. Mas de lá ia ter possibilidades da gente ser visto lá, ou também tinha um teste para me fazer no Corinthians na época, que antes de viajar a gente foi, treinou no Corinthians, e lá o que cuidava, lá o técnico falou assim, olha, se vocês forem e não der nada lá, volta aqui para fazer um teste. Então quando eu tava voltando de lá, foi uma semana na Itália, foi maravilhoso, né? Na Itália, em Milão. De 48 países a gente ficou em terceiro. Não Caraca, fomos velho. campeão, mas, poxa, é ser campeão, né? De 48 Uhum. ficar em terceiro. Quando eu voltei, era numa segunda-feira, se eu não me engano, e na outra semana eu ia ir lá pro Corinthians fazer o teste. Só que na quinta-feira da semana que eu cheguei, eu fui jogar bola e torci o ligamento do joelho. Nossa. E aí eu na mesa do médico, ele falando que eu tinha torcido o ligamento do joelho, e aí ele falando que eu não ia poder jogar bola, e eu só pensando no teste que eu ia fazer. Uhum. E aí Deus veio com a paz, falando pra mim, eu não falei pra você que eu não quero isso pra você e tal. E aí eu falei, poxa, velho, era meu sonho e tal. Mas depois apareceu uma outra oportunidade de eu ir pro Catar. Uhum. Aí eu acabei não indo também. E aí, é, desde então, fiquei jogando bola na região aqui. Não tinha uma profissão, né? Não tinha uma profissão. E aí eu fui um dia na igreja, né? Que lá na igreja a gente aprende que tudo que a gente vai fazer, a gente busca a palavra, Uhum. né? Pede um direcionamento de Deus. E aí eu fui, falei, Deus, que eu sempre trabalhei de ajudante, ajudante de pedreiro, ajudante de pintor, ajudante de geral, né? Até na minha carteira de trabalho, 2 empregos que eu tive registrado, é ajudante geral. Uhum. Nunca tive uma profissão. E aí eu fui na igreja e falei, Deus, eu queria ser jogador de futebol, não jogava muito bola, e você também não quis deixar eu ser. Também nunca tentei mesmo, sabe? Tipo, fazer teste, peneira, nunca apareceu essa oportunidade. Deus, hoje eu entendo que eu fui mais não pelo meu talento, mas para cumprir o que Deus falou. Que Deus falou que eu ia ser, que ele tinha uma obra na minha vida. Então foi para cumprir a profecia, não porque eu era bom. Uhum. E E aí eu falei, Deus, eu preciso de uma profissão, abre a porta de uma faculdade para mim, mas também não sei o que eu vou fazer. E aí eu lembro que no dia o irmão falou assim, o que estava presidindo, né? Ele falou assim, Deus usando ele, falou, olha, eu não te quero com a faculdade. Aí eu fiquei puto no banco da igreja, né? Eu falei, poxa Deus, você não deixou eu ser jogador de futebol, agora eu quero fazer uma faculdade, você não deixa eu fazer uma faculdade. Eu vou ser o quê? Ajudante para sempre? Eu, né, no banco, pensando assim, questionando Deus. Cara, na hora que eu fechei o pensamento, né? Parei de pensar isso. O irmão falou assim: olha, um dia eu vou te dar uma profissão e você vai viver da profissão. E ele fazia assim: ganhar dinheiro. Você vai viver da profissão e você vai falar da minha palavra. E aí eu tenho vivido isso, meu irmão, 11 anos. Depois disso, Deus preparou, fiz um curso. Procurei fazer um curso de barbeiro e não tinha condição de pagar, na época era R$ 2.000. E no outro dia que eu fui nesse curso, não tinha como pagar, eu tinha acabado de casar, estava endividado. Minha mãe achou um papel, um panfleto, que quem levasse esse panfleto na escola ganharia R$ 500 de desconto. Caraca. No outro dia, aí a gente foi lá, e aí a mulher falou assim, falou lá a condição de pagar, eu também não tinha como pagar R$ 1.500. Uhum. E aí a mulher falou assim, olha, passa no cartão, pega o cartão de alguém, tal, tal, tal. Resumindo, não ia fazer. Aí ela falou assim, ó, eu vou fazer algo por você, tô sentindo aqui. Você vai pagar esse curso da forma que você quiser, como você puder. Só que eu só vou te dar o diploma se você quitar o curso. Meu irmão, eu trabalhava, né, numa empresa e todo mês eu pagava lá um boleto.
Não sei como eu terminei de pagar. Sei que Deus deu a graça, eu paguei o curso. E tô aqui hoje, cortando o cabelo, ganhando dinheiro, né, através do corte de cabelo, falando da palavra, vivendo a palavra e cumpriu a promessa de Deus na minha vida, que ele queria eu na igreja. Hoje eu toco violino, né, Caraca. na igreja. Deus me deu o dom. Ah, Deus me deu o dom de cortar cabelo através do meu violino, porque eu não tinha coordenação motora e a gente que nessa profissão precisa, né? Uhum. Foi através do violino, porque para tocar você precisa ter uma mão firme, mas não pesada, né? Uma mão leve. Uhum. E é o que a gente precisa para fazer um pezinho, uma barba, né? Precisa ter precisão, mas não pode ter muito peso, senão a gente corta. Uhum. Então, olha que interessante. Deus permitiu de eu aprender a cortar. Deus permitiu de eu aprender a tocar violino, ter essa destreza de tocar, porque senão você arranha e não sai o som. Uhum. E depois eu usei a mesma técnica, uso a mesma técnica para fazer uma barba, fazer um pezinho. E o nome de Deus está sendo glorificado aqui hoje. E obrigado por poder contar essa história aqui, meu irmão. É assim, Onis. Tem vezes que a história não vai ser de um cara tão famoso. Mas, cara, às vezes a história de alguém pode mudar totalmente sua vida, tá ligado? Você que tá vendo esse vídeo aqui, a história do Ronaldo pode mudar totalmente sua vida. Eu aqui, Deus, vou ser bem real. Deus falou comigo várias vezes você falando aqui, mano. Não foi só uma, duas, várias vezes, velho. A questão do pai. Cara, você que não sabe, eu não tive meu pai presente também, velho. Sério, Felipe? Não tive meu pai presente. Olha pra você entender como que é a história. Conta essa história que eu quero ver. Cara, é interessante, né? Já viu aquele ditado que tudo que acontece na sua vida você acaba atraindo também para outras pessoas que têm o mesmo, que passou a mesma situação e você acaba ajudando essas pessoas a passarem? Sim. Já ouviu falar disso? O Pablo já falou disso muitas vezes. Eu já vi assim que Deus não une pessoas, une Um propósito. propósito. E o propósito, quando o propósito não é uma coisa que você busca. Só para você entender, o propósito é uma coisa que você vive. Então, vou te falar aqui real. Agora, o que está acontecendo aqui agora? Qual que é o propósito da tesoura aí? Cortar um cabelo? Uhum. Correto? Qual que é o propósito da máquina também? Cortar um cabelo de precisão. Qual que é o seu propósito esse exato momento? Aqui agora. Terminar de cortar o meu cabelo e terminar de contar um pouco da sua história. O seu propósito está agora. Entendeu? Agora, esse está sendo o seu propósito. Uhum. Então, o propósito, conforme a jornada que você vai caminhando, você vai indo, ele vai aparecendo. Uhum. Mas aí tem um porém, foi aquilo que o senhor Elias falou ontem. Cara, você tem que saber para onde você está indo. Se você não sabe para onde você está indo, você vai para qualquer lugar. Sim. Ponto. E aí, cara, voltando ao assunto do pai, é interessante que meu pai foi embora quando eu era bem pequeno também. Na separação com a minha mãe, não sei o que aconteceu na época, eu acho que foi alguma coisa de traição, não sei, de verdade, eu não procurei pesquisar. Eu sempre senti muita falta dele, né? Mesma coisa, né? Senti falta, queria estar aí por perto, só que teve uma vez que ele ligou e nunca mais voltou. Uhum. Acho que aquele velho ditado, vou até brincar um pouco aqui, né? Foi comprar cigarro e nunca mais voltou. E ele realmente, ele fumava cigarro mesmo. Uhum. E aí, cara, ele ligou na casa do meu tio uma vez e falou, filho, eu vou te buscar. Cara, nem apareceu. Nossa. E a expectativa, E né, a cara? expectativa. Pra você ver, você acaba acreditando totalmente naquilo. Pô, meu pai vai me buscar, que legal. E eu fiquei muito empolgado, velho. Uhum. Só que não foi. Aí, só pra resumir, não apareceu até hoje. Tipo, sempre senti falta. Foi num evento que eu fui, só pra você entender onde foi liberado o perdão. Num evento que eu fui, de um amigo meu, Rafael. Ele é consultor civil. E o evento se chama Reconstrução. Eu acho que esse evento foi um dos eventos mais. Foi ali que, tipo, eu vi o que tinha acontecido entre meu pai e minha mãe. Uhum. Eles fizeram uma parte lá no evento
Eles colocaram um caixão e botaram a figura da mãe. Olha só que loucura. Botaram a figura da mãe deitada num colchão. Tipo, a pessoa passando como fosse a mãe da pessoa, sabe? E o evento lotado. E aí, cara, tinha o pai, o filho e a irmã. Lá em casa é assim. Vou te falar, né? Lá em casa é eu, minha irmã, minha mãe e o meu pai que foi embora. Tem um irmão mais velho que é fora do casamento da minha mãe. Então, tipo, ele é mais velho que a gente. Passou um tempo depois, minha mãe teve eu e a Jéssica. Passou um monte de tempo depois. Tipo, é um tempo, tipo... Meu irmão tem 35 anos. Minha irmã tem 30. Eu tenho 28. Então, tipo, eu e minha irmã é um pouco mais próximo. E aí, cara, eu nunca esqueço esse dia, né? Esse dia foi forte, hein? Esse dia, aí, ele... A moça pegou e falou, ó, vem aqui o filho. Só que o filho, adivinha de quem? Na hora que ela falou o nome, adivinha de quem era o nome do filho? Felipe. Quase que eu levantei, velho. Porque ela começou a falar lá, né? Tipo, vem aqui vai se representar a mãe, pai, tudo. E na hora que chamou o filho, eu falei, ih, mano, esse trem é comigo, é agora, mano. Aí teve uma parte lá que a mãe, isso me arrepia, a mãe pegando, falando pra irmã, né? Falou, ó, filho, me perdoa. Ela tava morrendo, né, no caso. Filho, me perdoa por tudo que eu fiz pra você, tudo, pá, pá. E falou pro filho também, eu senti que é, tipo, mesma coisa que a minha mãe falando, velho. Mesma coisa do jeito, tudo. Tudo. Na hora que eu falar pro filho, eu comecei a chorar. Aí na hora que foi na parte do pai, ela quase, tipo, fazendo, tipo, como se fosse morrer, sabe? Ela fazendo o papel ali, não, já vou, mas eu quero falar com meu marido. Aí ela começou a falar, você maltratou os meninos demais. O Felipe tem um coração tão, mano, ela foi forte, velho. O Felipe tem um coração tão bom, coração generoso, menino bondoso, e foi, mano, parece que, tipo, me leu todo, velho. Sabe? Parece que, e eles, tipo, me conhecem, assim, tudo, mas nessa profundidade, não. E aí foi falando tudo, eu falei, mano, que loucura. Aí eu comecei a chorar. Aí foi a hora que um amigo meu tava lá, que tava cuidando do evento também. Aí ele viu e me deu um abraço. Falou, libera o perdão, libera o perdão. Eu dei um gritão de perdão e liberei. Pra você ver, cara, como que é essa situação. 95% das pessoas hoje não tem o pai presente. 95% dessa nova geração. E aí, cara, o fato que você falou aí, tipo, de liberar perdão, na hora que o pai falou, na hora que Deus falou com você que ele era seu pai, tocou muito meu coração. Eu acredito que tocou muito o coração de pessoas que estavam aí também. E, cara, a mensagem que você carrega, o que que você carrega hoje vai mudar a vida de muitas pessoas, muitas pessoas. E aí, cara, essa foi um pouco da minha jornada com meu pai. Eu não tive ele presente. Sim. Não tive ele presente também. Só que desde pequeno, foi muito mais novo que você. Sim. Eu me lembro que quando eu andava na rua, andava com ele na rua, quando eu era pequeno, ele fazia assim, ó, com o dedo. Eu lembro desse jeito. A única coisa que eu lembro. E aí, cara, foi essa trajetória que eu passei em questão do meu pai. Não tive ele presente. Minha mãe, fui sempre muito apegada a ela. Quando eu fui embora morar no Maranhão com minhas avós, com meus avós, eu fiquei doente uma semana, com medo da me abandonar também. Olha que loucura. Eu sempre fui muito apegado, sempre fui muito parceiro dela. Já minha irmã não, minha irmã, tipo, mais velha, tudo. Passou por alguma. Hoje ela tem depressão, tipo, passou por uma. Sua irmã? Minha irmã. Então, tipo, passou por umas partes bem mais difíceis do que eu. Fui expulsa de casa logo cedo. Então, tipo, é bem. Às vezes eu troco ideia com ela assim, faço umas perguntas profundas. Você percebeu que eu vou na fundo mesmo né, nas perguntas, né? Sim. Então, tipo, cara, é muito forte, velho, porque 95% das pessoas não liberam perdão pro pai e pra mãe. E você falou de honrar o pai e a mãe, né? Pra você entender. Honrar pai e mãe é aceitar eles do jeito que eles são. No seu caso, você aceitou seu pai e sua mãe do jeito que eles são, só que você levou sua vida Sim. em ser um pai totalmente diferente do seu pai. Só que você, que nem falou, versão melhorada. Sim. E aí, cara, eu sempre. Só que o risco disso é ruim, pô. Uhum. Né?
não te cortando, Felipe, só para mim não perder esse ponto, eu sempre fui, olhando agora, se comentando, eu sempre fui uma pessoa que eu olho para as pessoas e eu tento enxergar o lado bom. Uhum. Até da maldade que a pessoa tá fazendo, eu Uhum. tento falar, mano, isso aqui tem alguma coisa boa, eu tenho que tirar daqui. Eu não me apego no defeito, no problema. Então, nessa parte dos meus pais, eu sempre me apeguei na parte boa. E a parte boa pra mim naquele momento, sabe o que era, mano? Uhum. Era que eu não tinha um pai ali me cobrando. Então eu era livre, entendeu? Que nem minha mãe, ela tomava calmante e dormia. Eu saía pra rua pra aprontar. Então, era tipo assim, mano, tô de boa, velho. Não tem ninguém Tô pra me. tranquilo. Entendeu? Era muito ruim viver sem um pai, mas eu de alguma maneira, eu sabia mudar aquilo, dar um novo significado para o meu benefício. Que era estar com meus amigos, que era poder sair, não era ter um pai ali brigando, né? Chamando atenção. E hoje eu entendo que é o quê? Olha que interessante. O Pablo Marçal fala muito isso, né? Que o seu bloqueio tem intimidade com o Com seu seu propósito. propósito. Olha a geração que a gente está vivendo, meu irmão. As crianças hoje, eu e você, não teve um pai, pô. Hoje a galera não tá tendo nem mãe, velho. E hoje os pais e mães estão deixando seus filhos por causa de droga, velho. Droga, pesado, pô. Às vezes, quantas vezes abre um vídeo, é um filho indo buscar a mãe na rua, drogado. Você já viu um vídeo assim? Eu já vi, pô. E eu vejo pessoas aqui, a droga ela tá muito grande, diferente do nosso tempo, a gente ficava na rua brincando, né? Correndo na rua, jogando bola. Hoje a gente não vê as crianças fazendo isso porque é Difícil. perigoso, É mais no celular. não é? E fora isso que tem a tecnologia, mas é perigoso a rua hoje, né? Não é mais como antes. E, e eu percebo muito isso, as crianças estão crescendo sem pais, estão tendo muito acesso a drogas, Acesso fácil. acesso a isso. E aí, o que que acontece, meu irmão? Tudo isso que você passou e você que está assistindo passou suas dificuldades com a sua família. Nós vai ter que levar a palavra para essas pessoas. Porque é essas pessoas que vão receber o evangelho através de nós. Porque nós temos uma vida parecida. E eles estão passando pior do que eu e você, pô. Você sabia disso? Uhum. Porque o cara não tem nem o cuidado da mãe, nem do pai. Ou o pai e a mãe tá indo pro baile funk, pô. Sua mãe, não sei você, mas a minha mãe sempre foi de casa. Minha mãe não bebeu, não usou droga, sempre sempre foi uma dona de casa. Minha mãe sempre cuidou de nós, sabe? Meu pai sempre também foi trabalhador, Uhum. também nunca teve esses problemas. Mas hoje eu olho para as crianças, para os jovens, eu atendo clientes aqui, pô. Oi, seu pai, que foi meu amigo, brincou comigo, tá preso. E sua mãe? Ah, casou de novo. Foi pra casa do meu padrasto. E você tá com quem? Ah, tô com a minha avó. Aí eu olho pro menino de 11 anos, que era o que eu tinha. E eu falo, cara, se eu achei que foi ruim o que eu passei, imagina para essa criança, pô. Parece que é pior, entendeu? Uhum. Eu consigo ver a situação dessas pessoas pior do que a minha. E aí é onde eu, né, através do meu testemunho, conhecimento da palavra, eu vou tentando plantar uma semente, né, de esperança, de que Deus pode fazer uma obra, de que Deus pode mudar a história dessa pessoa. E eu acredito que de grão em grão, né, de semente em semente, o Senhor vai dar o crescimento. Caraca. Muito bom. Muito bom mesmo. Cara, e sua esposa, velho? Como que é? Como que você faz para separar? Eu faço essa pergunta para todo mundo, né? Tipo, cada vez é uma pergunta diferente. Me fala do Ronaldo, o esposo. O que que você. Ronaldo pai, vamos trazer assim, tipo. A gente falou de você e do seu pai, você trata melhor do seu filho. A gente falou um pouco da sua história, da barbearia. Beleza, seguimos todo esse passo. Agora, como que você conheceu sua esposa? Como que você faz para manter a união dentro de casa? Cara, confesso pra você
que na minha primeira semana de casamento, até falou isso, minha esposa, teve um dia que você sabe que eu escrevi um livro, né? Não. Não, eu vou te dar um livro de presente. Deus preparou, eu escrevi um livro. E no livro eu conto tudo isso que eu tô falando. E às vezes minha esposa, se ela assistir esse vídeo, ou ela vê eu contando isso pra alguém, ela fala assim, nossa, você fica me expondo, falando tal, que eu era isso, que eu era aquilo. Aí ela mesmo, mas você colocou no livro. Né? Pô, você me fez eu sofrer muito. Por quê? É interessante que quando eu conheci ela tinha 17 anos, eu tinha 20. Então a Aham. gente teve um relacionamento bem curto ali eu acho que não chegou nem um ano. E aí chegou um dia, no começo, quando a gente ficava assim, né, estava se conhecendo, um Uhum. dia eu falei pra ela, eu falei, olha, um dia eu vou ser crente. Eu não quero isso pra minha vida. Eu Uhum. gosto do mundo, gosto de sair com os meus amigos, gosto de jogar bola. Eu não quero ter compromisso com a igreja, com pessoas. E o crente, antigamente, hoje é moda ser crente, pô. Muitas igrejas, parece que é tranquilo ser crente, mas há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, pô, a gente via crente, eu lembro dos meninos crentes na escola, ou menina, Uhum. a gente zoava, pô. Ah, esse crente aí não pode fazer nada. As meninas só de saia, os meninos não ia de bermuda. Tinha muito isso antigamente. E quando eu fui para a igreja com 13 anos, então eu vivi esse processo de ir para a igreja, né, dos 13 aos 20. Eu via que era rígido, né? Ali o processo de usos e costumes e tal. Eu falava, eu quero isso daí nunca, pô. Eu vou ser crente quando eu for mais velhinho, quando ter aproveitado o mundo e tal, ter saído, ter aproveitado. Aí, quando eu estiver morrendo, aí Aí eu vou. eu vou para a igreja. Aí um dia Deus falou, eu quero a sua juventude, eu não quero você aqui quebrado. Quero ter relacionamento com você quando você tá bem, pô. Agora, Uhum. quando você estiver ferrado, você vai vir aqui fazer o quê, né? E aí, eu, depois de um ano, como eu falei, um dia eu fui na igreja e ali Deus falou que tinha uma obra comigo, aquele era o momento, que era para mim batizar e tal. E queria tirar a alegria de eu viver no mundo. Deus falou assim, ó, já te chamei, já fiz obra na sua vida, mas a partir de hoje eu tiro a sua alegria de viver nesse mundo. E eu só devolvo sua alegria se você fizer um concerto comigo. Aí, meu irmão, parece que entrou uma mão dentro de mim, assim, arrancou a alegria de viver. Senti uma angústia. E, e eu não queria tal, mas foi uma semana só. Uma semana que eu aguentei, pensando que a vida não tinha sentido, assim, e tal. Até passou pela minha cabeça, tipo assim, cara, será que eu vou me matar, né? Tipo, será que eu vou. Não faz sentido, tá? Só que aí eu namorava com ela. E a gente já tinha relação, né? E eu Uhum. falei, poxa, se eu batizar na igreja, eu vou ter que se separar dela, porque eu não quero cair em pecado de fornicação e tal, né? E aí foi quando eu conversei com ela e falei, cara, assim, tô passando por isso, Deus tá me chamando, eu não queria, mas o que eu tô passando tá muito forte, eu gosto de você, e tem dois caminhos pra mim e pra você. Ou a gente casa, mas eu acho que não faz sentido, porque eu nem te conheço, nem você me conhece, que a gente tem nem um ano junto, mas eu gosto muito de você. Ou a gente casa ou a gente se separa e eu vou seguir minha vida e você segue a sua. Uhum. E ali eu falei assim pra ela, olha, mas tudo que eu faço eu pergunto pra Deus. Vamos na igreja, vamos ver o que que Deus fala, né? Se é pra gente casar, se não. E foi a primeira vez que ela foi na igreja. Ela já ia em outras igrejas e tal, mas ela foi naquele dia. E naquele dia Deus falou, tem uma obra na vida de vocês e tal. Confirmou nosso casamento, sabe? Uhum. E aí dentro, se eu não me engano, cara, no mesmo ano, tipo, foi coisa de meses, sabe? Não, 3 meses, cara. Uhum. Faltava 3 meses para acabar o ano. E aí Deus falou, até o final do ano eu cumpro o desejo do coração de vocês. E aí a obra é grande, né, do casamento, eu trago a oportunidade, eu conto para não tomar tempo. Em 3 meses Deus preparou meu casamento com ela. Caraca, velho.
E aí foi quando só eu batizei na igreja, né? O combinado com ela foi que a gente casa, eu vou Uhum. batizar, vou seguir a igreja, você não precisa seguir, e eu vou seguir essa vida, tá? Só que com uma semana, meu irmão, uma semana eu quis me separar. Por quê? É interessante e importante falar sobre isso, gente. Cada pessoa, ela é criada, vamos dizer assim, treinada dentro de uma família. Uhum. Então, na minha família, o meu pai mandava. Meu pai era o provedor da casa, minha mãe obedecia, cuidava da casa, dos filhos, não tinha boca para nada, aquela mulher submissa, né? Então eu cresci nesse ambiente. Já na casa da minha esposa, a mãe dela que tomava algumas decisões, sabe? E quando a gente casou, ela queria mandar em mim, eu queria mandar nela. E aí, cara, o Ah, próprio, ficava aquela briga, né? próprio Jesus fala, o reino dividido não subsistirá. Aham. E aí, meu irmão, eu ia orar e eu falava, Deus, minha mulher tá endemoniada, pô. Minha mulher, minha mulher tá me desrespeitando, pô. Não, não vou aceitar isso não, meu pai não. Foi foda. E olha que interessante, meu irmão. Agora é papo sério. Eu falo brincando, mas tem umas partes sérias. Não pegue como referência a casa que você vê, a família que você vê. Claro, tem princípios e valores que a gente pode carregar para nossa vida, mas se você quiser ser uma cópia do seu pai, para você, marido, se você quiser ser uma cópia do seu pai, ou querer que sua mulher seja igual à sua mãe, ou vice-versa, não vai dar certo, cara. Você vai ter que ter muita luz, discernimento, paciência, muita oração, sabe? Muita vigilância, muita conversa. O próprio provérbio diz assim, eu sempre falo com a minha esposa, que a palavra branda desvia o furor, né? Mas a palavra dura suscita ira. Uhum. Então, toma muito cuidado com o que você fala, como você fala, porque às vezes você tá até certo, tá com razão, mas a forma que você fala é, gera um ódio na pessoa, gera uma ira. E acontecia muito isso no meu casamento. Com uma semana eu quis me separar. E aí foi quando um dia eu fui na igreja e falei, Deus, vou me separar, minha mulher tá me desrespeitando, meu pai nunca aceitaria aquilo, eu querendo copiar Uhum. Igual seu pai. a forma como meu pai lidava com a minha mãe e a forma que minha mãe lidava. Então eu queria falar algo para minha esposa, eu queria que ela ficasse quieta e fizesse o que eu tava falando. Uhum. E aí no dia lá na igreja, o Deus usando o irmão e falou, cara, o errado é você. Você que me serve, você que tem que ter luz. Que adianta você vir na igreja, ouve a palavra, aprende, chega em casa, você, tipo, maltrata a esposa. Da Aí forma que eu loucura. falava, entendeu? Da forma que eu falava, da forma que eu queria, do jeito que eu queria. E aí, meu irmão, ela também querendo que eu fosse como o pai dela era, sabe? E aí, meu irmão, até isso se ajustar, eu costumo dizer assim, que eu casei em 2013, são 13 anos já, né? Hoje a gente vive uma paz, cara. Porque a gente já sabe o que um e o outro gosta, o que não gosta, como fala. O comportamento do um do outro. Às vezes extrapolamos, entendeu? Ela comigo, eu com ela, mas a gente já coloca o provérbio. Ó, a palavra branda desvia o furor. Palavra dura suscita ira. Então a gente já, né, reconhece, pede perdão e segue. E o Senhor tem nos ajudado até aqui. Então, você falando como eu lido com a minha esposa, o nosso relacionamento é baseado em conversa, né? Eu procuro não, as coisas que eu sei que ela não gosta, procuro não fazer. Tudo que eu vou fazer, eu peço conselho para ela, Uhum. porque antigamente eu também eu eu queria fazer tudo da minha cabeça. Uhum. Eu não queria pedir o conselho dela, tal, eu queria fazer da forma que eu queria. Até um dia Deus falar para mim, cara, ouve a sua esposa, porque a mulher ela tem uma sensibilidade, sabe? Uhum. Parece que ela enxerga melhor as coisas do que o homem. Aham. E todo homem que dá ouvido para sua mulher, seja nos negócios, em relacionamentos, em amizade, cara, ele é poupado de muitos enroscos na vida. E hoje a minha maior conselheira é minha esposa. Tudo que a gente vai fazer, a gente ora, a gente Busca junto. busca junto, vê se faz sentido para o nosso momento, para nossa família.
a nossa ida para Alphaville, sabe? Eu não queria ir, Deus colocou no meu coração para ir e eu não queria ir e ela ficou no meu pé, né? Pra gente ir e a gente foi um tempo de muito aprendizado, de muita cura também e o Senhor nos abençoou nos processos que a gente passou. Então é essa forma que eu me relaciono com a minha esposa. E hoje eu falo, cara, pra você que é solteiro, cara, ora a Deus, procura uma companheira, casa, porque o relacionamento, no temor de Deus, sabe, com respeito, seu resultado acelera. Eu olho para os meus amigos, o Felipe, que são solteiros até hoje e que vivem a vida que nós vivíamos lá atrás até hoje. A vida dos caras é cheia de vício, não construiu nada na vida, sabe? Uhum. São pessoas que ainda moram com os pais e não evoluem. Quando você casa, cara, parece que é uma força que vem de Deus, sei lá, ou você quer fazer dar certo, que você consegue conquistar as coisas. Uhum. Sobre isso, meu irmão. Não sei se eu consegui te responder. Muito bom. Muito bom mesmo. Você é solteiro? Sou. Você tá falando pra mim agora. Aí, ó, casa, Felipão. Casa que Deus vai preparar uma pessoa boa pra você. É, amigos, aí, ó, casa, vai. Gente, É verdade ou não é? Pros casados, o que eu tô falando, faz sentido? É verdade ou é com mentira? certeza. Agora, pros solteiros, cara, dia que você casar, depois você vem comentar aqui. Tamo junto, irmão. Aqui, cara, primeiramente eu quero agradecer pelo privilégio de cortar meu cabelo também, obrigado. Valeu. Tava precisando. Tava precisando. E outra coisa, cara, eu quero fazer uma pergunta para você. Você olhando para aquele Ronaldo, filho, lá de 11 anos de idade, olhando para aquele canal ali, como tivesse 1 milhão de pessoas ouvindo, o que você diria para ele? Cara, Que tá começando, que tá passando pela dificuldade de pai, falta de pai, o pai acabou de separar. cara, na hora você falando, eu lembrei de uma palavra, né, que diz assim: entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, que ele tudo fará. Ainda que a sua vida pareça que não tenha sentido, ainda que você só veja a derrota, assim como eu via na minha vida, que eu não tinha perspectiva de nada, né? Tanto familiar quanto profissional, sendo uma criança, né? Cara, olhando para minha história e o que o Senhor fez na minha vida e o que eu vivo hoje, é o conselho que eu poderia te dar. Ter o Senhor como seu pai, ter o Senhor como aquele que vai cuidar dos seus caminhos, aquele que vai guiar você na vereda da justiça. Muito se fala do Salmo 23, né? Que é: o Senhor é o meu pastor. E deixa ele conduzir os seus passos. Deixa ele ser o seu pastor. Porque ele vai te levar por águas tranquilas, por passos verdejantes. Glória a Deus. E vai escrever uma linda história para você. E você vai olhar para trás. Dessa história até aqui, são 14 anos, 15 anos, né? 14 anos, tenho 34 anos. Cara, Deus mudou a minha história. Não, 34 não, 20. Dos 11 aos 34 é 20. Estou ruim de matemática aqui, Eu gente. também tô. 20, acho que é 24, não é isso? Uhum. E eu olho para trás, cara, tudo que Deus fez na minha vida, glória a Deus. Glória a Deus. Vale a pena entregar a vida pro Senhor, porque Ele te conhece melhor do que você mesmo. Glória a Deus. Então é isso. Depois dessa mensagem, eu quero que você reflita. Queremos que você veja as ações que você vai tomar, o que você vai mudar. Que foi uma história muito impactante. Para mim, eu acredito que para mim também. Cara, para mim foi muito impactante. Obrigado mais uma vez. E, cara, obrigado mesmo. Tamo junto. E, ó, seguinte.
Eu sempre faço essa pegada do canal e, cara, acreditamos que nós não conseguimos ir mais longe sozinho. Primeira coisa, eu quero que você deixe o like nesse canal para que alcance mais pessoas. Quanto mais pessoas alcançarem, mais essa história vai ser impactada e vai mudar a vida de muita gente. Segunda coisa, Ronaldo, seguinte, quem que você acha um amigo que tem uma história muito impactante também, que seja empreendedor igual você, que conta a história também de empreendedor, que poderia também contar aqui no nosso canal. Show. Cara, tem um cara que, que vou conectar com você. É um cara que me ajudou muito no começo. Eu tô pra fazer um vídeo com ele, ainda não fiz. Uhum, O nome dele é Marcílio. aham, Ele tem uma marca de roupa, sabe? aham, Ele é, mano, ele é desenrolado. Se eu tenho comunicação, ele então é muito. E eu vou te conectar com ele para você fazer essa pegada. esse podcast com ele, porque ele tem muita coisa interessante. Foi um cara que, quando eu comecei a cortar, todo começo é difícil, você não tem cliente, né? Os Uhum, cortes não é legal. Quando você faz um corte, o cliente não gosta tanto. E esse cara, no salão que eu trabalhava, de colaborador, ele olhava pra mim assim, os cortes ruins, cara. Ele falava, nossa, ficou muito top esse corte. uhum. Ficou muito legal. Mano, você vai dar certo, pô. Você vai... Esse cara Te sempre motivava. me colocava pra cima, velho. E hoje eu vivo muita coisa do que ele falou lá atrás, sabe? Uhum, E é um cara que toda vez que eu vejo ou eu tenho oportunidade de falar, uhum, eu sempre cito ele, né? Eu falo porque foi um cara que ele tem um poder de influenciar as pessoas pra cima, sabe? No olhar da dificuldade. E eu te recomendo fazer com ele, porque a história dele é muito forte vai também. ajudar muita gente. Tá? Muito bom. Gente, Se você tiver um conselho aí pra mim, Felipão, você que tá um cara aí, cresceu muito, né? Dos anos pra cá. Se você tiver um conselho pra mim aí também, que sirva pra galera, com certeza, por velho. favor, meu irmão. O que que você busca? Não, o que você sentir no seu coração de tudo que foi falado, né? Sobre como eu poderia melhorar para entregar mais essa mensagem. Ou o que você sentir, meu irmão, no coração. Você quer um conselho aí, seu. Tá, vamos lá. Primeira coisa, você tem uma história muito impactante em relação ao seu pai. Eu acho que você devia expor mais isso. Que nem o senhor Elias falou pro cara ontem lá no coisa, expor mais isso. Mas expor isso com a leveza que você tem, como você expôs aqui. Acho que essa história só pode impactar a vida de muitas pessoas, através do nosso podcast que vai ser postado também. Outra coisa, um conselho que eu recebi e que eu dou para muita pessoa e que eu ouvi alguns caras famosos falando. De tudo que você tem que guardar, guarde seu coração, porque daí vem as fontes de água viva. Então, o que que eu quero dizer com isso? Independente da situação que você passar, e eu recebi esse conselho, a primeira coisa, trata a sua mente. Às vezes a gente não tem noção o tamanho da nossa mente, o como que é. Uma coisa que você pode estudar, como funciona o processo dopaminérgico da mente. Dopamina é aquilo que praticamente faz estímulos para você ver algo e que, tipo, dá desejo de você ver, sabe? E, cara, foca nisso. Foca em se desenvolver. Foca em fazer coisas que vai te sacrificar muitas vezes, mas também vai te colocar no resultado que você tanto deseja. Se é isso que você quer levar a palavra, se é isso que o Senhor colocou realmente no seu coração, cara, vai com força, capacidade e vontade. Eu acredito que é tempo de, como a gente está vendo aí, eu acredito que é muito o fim dos tempos. Jesus está voltando, não é brincadeira. E na palavra diz assim, ó,
No fim dos tempos, pais se voltarão contra os filhos, filhos voltarão contra os pais. E é realmente o que está acontecendo hoje, como você me falou aí. E, cara, abre a boca o mais rápido possível. Outra coisa, não deixe o seu dom de lado. Se puder se capacitar mais uma vez, se capacite. E é isso que eu tenho buscado, cara. Me capacitar, procurar crescer, procurar se desenvolver, intimidade com o Senhor todo momento. Intimidade com Deus, ela não se constrói somente se levantando a mão e falando, é isso, poderoso Deus. Não. Intimidade com Deus é um relacionamento. Você sabe lidar com relacionamento. Você tem um relacionamento com a sua esposa. Você sabe lidar. Você sabe muito bem como que é. Você é pai, você sabe muito bem como é a sua intimidade com o seu filho. Então, quando você for estiver construindo mais intimidade, você já tem uma intimidade muito foda com Deus. E até você que está nesse vídeo, pense que você está se colocando num lugar de filho e que o pai está sempre te ensinando, está sempre te mostrando o caminho. Na palavra ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quanto mais você buscar conhecimento nele e falar assim, peraí, é Deus que está mudando totalmente a minha vida, acabou, velho. Como eu vejo muitos clientes meus falando, pessoas grandes falando, cara, foi Deus que mudou totalmente a minha vida. Não busca riqueza para poder, tipo, em Provérbios também fala, não busca riqueza desesperadamente, porque isso acaba se tornando vaidade. O apóstolo Salomão falou isso, né? Não seja ansioso para buscar coisas desse mundo, mas busca primeiro o reino do céu. O que é buscar o reino do céu? Buscar intimidade com Deus. Estar nele todos os dias. Sabe? Uhum. Então, estar em Deus todos os dias é diferente de estar presente, de ser presente. Uhum. Então, você está nesse estado. Agora, viver, ser presente todo momento é diferente. Sabe? Ter momentos com Deus. Mesmo que uma pessoa você não fale nada de Jesus para aquela pessoa, ore em silêncio. Nós temos um ponto que é muito impactante, corta a cabeça da pessoa aqui enquanto sabe, tocar na cabeça da pessoa. E, cara, busca aquilo que você tão deseja no seu coração, velho. Você quer ser um grande palestrante, ser um grande comunicador? Se capacite para isso. Quer levar a palavra? Se capacite na palavra para isso. Quer crescer, se desenvolver mentalmente, quer prosperar? Cara, então estuda sobre empreendedorismo, aprende sobre empreendedorismo. Desenvolva capacidades, velho. Quanto mais capacidade você tem, mais longe você vai chegar. Fechou? Bravo. Bravo? Deus abençoe, meu irmão. Amém. Tamo junto. Por esse papo, né? Eu que agradeço. Poder me ouvir aí, contar essa história. Deus abençoe, gente. Você que chegou até aqui também. Tamo junto. E siga aí nas redes sociais. Vou deixar ali. Instagram. Tudo. Ó, o nosso canal tá ali um canal limpado. Linkado um com o outro. Colaborado um com o outro. Então você vai ver no canal. Você que tá vendo o canal do Ronaldo. Contei um pouco da minha história. E você que tá indo do meu canal pro canal do Ronaldo, siga ele, curte, comenta, compartilha, veja a história dele e cobra ele lá no Instagram dele, no coisa, falar, cara, eu quero ver você contando mais sua história. Ele falou tudo, essa história sua impacta muito a vida de muitas pessoas. Show de bola. Tamo junto? Valeu, gente. É nóis. É nóis, tamo junto. Tamo junto. Bom, deixa eu desligar. Fui!